Esses caras usaram dívida para ficar bilionários. Imagina isso, 3 caras do mercado financeiro, cheios de dívidas, compraram uma cervejaria falida por 60 milhões de dólares em 89. Hoje, essa mesma empresa faz parte de um grupo avaliado em 132 bilhões de dólares e domina o mercado de cervejas em mais de 70 países. Jorge Paulo Lemann enxergou o potencial escondido do mercado cervejeiro brasileiro. País tropical, clima quente, população jovem, boas marcas e administração ineficiente. Um prato cheio para os sócios do Garantia. E ele estava certíssimo. O que ninguém imaginava é como a visão desse cara mudaria completamente o jeito de fazer negócio no Brasil e em todo o mundo. Vamos voltar um pouco no tempo. No final do século XIX, foram fundadas 2 cervejarias que iriam dominar o mercado brasileiro por mais de 100 anos. A Antártica, em São Paulo, e a Brahma, no Rio de Janeiro. Durante décadas, essas empresas travaram uma guerra feroz pelo mercado brasileiro. A Antártica conquistou os paulistas com seu chopp Claro e, em 1921, lançou o Guaraná Antártica, que se tornaria um símbolo nacional. A Brahma dominava o Rio de Janeiro e ficou famosa com seus bordões como Brahma, refresca até pensamento. Esse cenário só começou a mudar em outubro de 89, quando 3 executivos de um banco chamado Garantia decidiram comprar a Brahma: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Mas como que 3 executivos do mercado financeiro conseguiram comprar uma das maiores cervejarias do país por apenas 60 milhões de dólares? A resposta está numa técnica que mudaria o capitalismo brasileiro, o LBO, Leverage Buyout. Funciona assim: você usa uma parte pequena do capital próprio e financia o restante daquela compra com dívida. Depois, você paga aquela dívida com o próprio caixa da empresa adquirida. Em outras palavras, você compra uma empresa usando o dinheiro que ela mesma vai gerar. É como se fosse comprar uma casa financiada, mas usar o aluguel para pagar o banco. Se você souber operar bem, ela gera o maior retorno possível com pouquíssimo risco pessoal. O dinheiro é todo dos bancos. E foi assim que eles começaram o seu império. Quem eram esses homens? Jorge Paulo era filho de um imigrante suíço, foi tenista, surfista e estudou em Harvard. O Marcel era um introspectivo e calculista, operador do mercado financeiro. E o Beto era um apaixonado por pesca submarina, conhecido pelo pragmatismo e disciplina absurda. Qual que é o problema? Nenhum deles entendia de cerveja. O Marcel Telles foi escolhido para assumir a empresa. Encontrou uma empresa caótica. Máquinas obsoletas com mais de 40 anos, uma frota de 1.000 automóveis de luxo para os executivos, diretores com 45 dias de férias, 14º e até 15º salário. A primeira vendida foi brutal. Em poucos meses, 2.500 funcionários foram demitidos. Marcel reduziu pela metade o valor da aposentadoria dos diretores. As mordomias acabaram. As paredes da sala dos executivos foram literalmente derrubadas e uma frase se tornou uma mantra da empresa: custo é igual unha. Olhar todo dia, cortar toda semana. O sistema era simples, mas era implacável. Quem batia as metas recebia até 18 salários extras por ano. Quem não entregava, estava fora. Sem choro nem vela. Um diretor regional e 5 gerentes que não cumpriram suas metas foram demitidos no mesmo dia, sem discussão, sem apelação. Você pode imaginar qual foi o choque cultural. A antiga Brahma era conhecida por sua atmosfera tranquila e benefícios generosos. De repente, virou um ambiente de alta pressão onde só resultado importava. E os resultados vieram. Em apenas 2 anos, a Brahma triplicou seus lucros e foi eleita Empresa do Ano pela revista Exame em 1991. Mas eles não pararam por aí. A próxima revolução estaria no marketing. A Brahma contratou o publicitário Eduardo Fischer, que criou o conceito da número 1. Lembra dessa campanha? Depois que ele viu que os consumidores levantavam o dedo para pedir mais uma cerveja, ele pensou nessa campanha. Nasceu o slogan: Brahma, a cerveja número 1. E então veio o golpe de mestre. Na Copa do Mundo de 94, mesmo sem ser patrocinador oficial, porque as cotas tinham sido compradas pela Kaiser e pela Antártica, a Brahma conseguiu 34 minutos de exposição de marca em um único jogo, contra apenas 1 minuto e 40 segundos da Kaiser, a patrocinadora oficial. Como? Ela distribuiu material publicitário com um dedo empinado nos estádios. No badalado Carnaval Carioca, criaram o famoso camarote da Brahma no Sambódromo. O espaço recheado de celebridades e políticos se tornou o lugar mais cobiçado da folia. Qual que era a regra? Todo mundo tinha que usar uma camiseta com a logo da Brahma, virando garoto propaganda ao vivo nas coberturas de TV. O Jorge Paulo Lemann tinha um lema que seguia à risca: a única forma de matar um concorrente é pelo caixa. Não bastava ter o melhor marketing, eles precisavam estrangular financeiramente os rivais. A distribuição foi completamente reformulada. Passaram a focar em menos revendedores, capazes de ganhar dinheiro com o aumento da escala. Chegaram num ponto que a distribuição era melhor do que o da Coca-Cola, revelou o Adilson Miguel, que era o diretor de marketing da época. O efeito sobre a Antártica foi devastador. O lucro da cervejaria paulista, que alcançara mais de 160 milhões em 95, caiu para 60 em 98. A empresa estava sufocada. Foi quando o Marcel Telles, o CEO, percebeu que era hora de dar o golpe mestre. Em um almoço no restaurante Gero, em São Paulo, ele fez uma proposta ousada para o Vitório Demarque, principal executivo da Antártica. Vitório,
não tá na hora da gente se juntar? O mundo tá globalizando, os caras estão entrando aqui no Brasil. Quem que eram os caras? Eram as americanas Anheuser-Busch e Miller, que começavam a mirar um grande mercado consumidor brasileiro. O Demarque, surpreendentemente, aceitou a proposta. E depois de negociações intensas e sigilosas, em 1º de julho de 99, Brahma e Antártica anunciaram a criação da Ambev. Era a maior fusão já realizada entre duas empresas brasileiras até aquele momento. A nova empresa já nascia gigante. 10 bilhões de reais de faturamento anual, 17 mil funcionários, 73% de participação no mercado de cerveja e 19% no de refrigerantes. Mas a batalha não tinha acabado. A Kaiser, a principal concorrente, liderou uma campanha ferrenha contra a aprovação do negócio, alegando que a formação da Ambev ia resultar na demissão de mais de 8 mil funcionários e principalmente no aumento dos preços para o consumidor. 9 meses depois, após uma batalha judicial intensa, o CAD finalmente aprovou a criação da Ambev com algumas restrições: a venda da marca Bavária e de 5 fábricas para um único comprador. A mega fusão estava concretizada. Mas a jornada global estava só começando. Com a Ambev consolidada no Brasil, o Jorge Paulo Lema, o Marcel e o Beto miraram o exterior. Compraram cervejarias no Paraguai e na Argentina, implementando o mesmo modelo de gestão brasileiro em todas as operações. Mas a verdadeira jogada que transformaria a Ambev num gigante global aconteceu em 2004. O Marcel Telles começou a se apresentar do Alexandre Van Damme, membro de uma das 3 famílias controladoras da cervejaria belga Interbrew, fabricante das marcas Stella Artois e Beck's. Em uma conversa com Van Damme, o Jorge Paulo sugeriu a possibilidade de uma união entre a Ambev e a Interbrew, e a ideia foi bem recebida, porque a Interbrew estava enfrentando um problema. Ela era a 3ª maior cervejaria do mundo em volume, mas atuava quase como uma federação de companhias, sem uma única cultura. Depois de intensas negociações, em 3 de março de 2004, o mercado global foi sacudido pelo anúncio. A Interbrew e a Ambev se fundiriam para formar a InBev, que nascia como a maior cervejaria do mundo em volume de venda. A complexa transação envolvia a Bracco, que era a hold do Jorge Paulo, Marcel e Beto, vendendo 52% da Ambev para os belgas. E, em troca, eles compraram 25% da Interbrew. O mercado não reagiu de forma legal. Muitos investidores se sentiram traídos. A Ambev não tinha sido criada para proteger a gente dos competidores estrangeiros? Agora, de repente, tem um monte de belga que é dono da empresa? A confusão foi ainda maior quando a equipe de relações públicas da Interbrew divulgou o negócio na Europa como uma aquisição, enquanto os brasileiros estavam tratando como uma fusão. A verdade logo ficou clara. Embora formalmente os belgas ainda tivessem o controle da Ambev, na prática, a cultura, os executivos brasileiros estavam assumindo pouco a pouco o comando da nova companhia global. E em dezembro de 2005, isso foi coreado com Carlos Brito, que havia começado como trainee na antiga Brahma, nomeado CEO global da Ambev. A ascensão do Brito deixou claro que, embora os belgas tivessem comprado a Ambev, os brasileiros estavam no comando dessa nova companhia. Mas o trio de brasileiros tinha ainda um sonho maior: comprar a Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser, a cerveja mais vendida do mundo. A oportunidade surgiu em 2008, em plena crise econômica global. A cervejaria americana, que dominava 60% do mercado americano, enfrentava dificuldades financeiras e sua gestão estava sendo questionada pelos próprios acionistas. O August Busch, que era o CEO da Anheuser-Busch e herdeiro da família que controlava a empresa há quase 150 anos, resistiu muito à oferta dos brasileiros. Os políticos americanos chegaram a se manifestar contra a venda desse ícone nacional para os estrangeiros. O Barack Obama, que era candidato a presidente, chamou o negócio de uma vergonha nacional. Mas os investidores da AB, da Anheuser-Busch, perceberam o valor da proposta. Em 2008, a Ambev comprou a Anheuser-Busch por 52 bilhões de dólares, formando a AB InBev. Mais uma vez, o segredo estava no leverage buyout. A compra da gigante americana Anheuser-Busch foi financiada com um modelo ainda mais agressivo de LBO. A Ambev captou boa parte dos 52 bilhões com grandes bancos, como o JP Morgan e o Deutsche Bank, e usou o caixa da própria Anheuser-Busch junto da geração futura de receita para pagar essa dívida. Isso aqui é o LBO na sua forma mais ousada: usar a força financeira da empresa que você está comprando para financiar ela. O risco é altíssimo, mas se a gestão foi eficiente e eles já tinham mostrado que eles sabiam cortar custo e escalar lucro, o retorno é descomunal. Esse movimento virou um estudo de caso nas maiores escolas de negócio do mundo. Foi um checkmate financeiro que consagrou Jorge Paulo Lema, Marcel e Beto como mestres globais do capitalismo de eficiência. Foi nesse movimento que o modelo de gestão do trio virou uma doutrina global. Qual que é o coração desse modelo? O sistema de partnership. Os melhores talentos viram
sócios, com acesso a bônus milionários e participação no capital. Isso cria uma cultura de dono. Se você pensa como dono, age como dono e entrega como dono, você vai receber como dono. Na prática, isso elimina o corporativismo de crachá e substituía por meritocracia. Qual que é o resultado? Empresas enxutas, obcecadas por eficiência e lideradas por gente que coloca a pele em risco. Em menos de 2 décadas, o Jorge Paulo Lema, o Marcel e o Beto haviam transformado uma cervejaria brasileira na maior companhia de bebidas alcoólicas do mundo. E não pararam por aí. Em 2010, criaram um fundo 3G Capital e adquiriram o controle mundial da rede de fast food Burger King. Você sabia que o Burger King é de um brasileiro? Para você ter uma ideia, o McDonald's valia mais de 50 bilhões de dólares naquela época e o Burger King valia só 4. E nessa diferença entre as duas marcas, eles viram uma oportunidade. Afinal de contas, a marca do Burger King não era 10 vezes menor do que a marca do McDonald's. E quando esse gap diminuísse, tinha muito valor a ser destravado. Em 2013, em parceria com Warren Buffett, eles compraram a tradicional fabricante de condimentos Heinz por 28 bilhões de dólares. Em todas as empresas aplicaram o mesmo modelo de gestão. Corte radical de custos, fim das mordomias para os executivos, metas agressivas e bonificações generosas para quem performa. Como disse o Alexandre Bering, executivo da 3G Capital, a gente só tem um truque, que é colocar gente boa e o nosso sistema de gestão para mudar o resultado de uma empresa. Enquanto isso, no Brasil, a Ambev continuava a sacudir o mercado. Adquiriu cervejarias artesanais como a Colorado e a Vals para atender a crescente movimento de craft beer. Lançou a água mineral Ama, cujo lucro é 100% revertido a projetos de acesso à água. E em 2019, a empresa mostrou agilidade ao intensificar o uso do aplicativo próprio de entregas Zé Delivery e lançar campanha de apoios aos bares como um movimento Ajude um Boteco. Em 3 décadas, esses brasileiros transformaram uma cervejaria brasileira em declínio na maior império de bebidas do mundo. Os princípios que sempre guiaram essa trajetória: meritocracia, onde desempenho, não status, não sobrenome, determina o seu crescimento. Todos os bons funcionários que ficaram na companhia se tornaram sócios. Obsessão por controle de custo. Custo é igual unha, tem que cortar sempre, já dizia o Beto Sicupira. Simplicidade e foco. O Jorge Paulo sempre pregou que o simples é sempre melhor que o complicado e que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. E a marca registrada deles virou a austeridade pessoal. Os 3 empresários, mesmo bilionários, mantêm um estilo de vida discreto, sem ostentação. Hoje, eles estão entre os homens mais ricos do Brasil e do mundo. As suas fortunas combinadas passam de 60 bilhões de dólares. Mas talvez o seu legado mais importante seja o exemplo de que empresas brasileiras podem ter padrão mundial e competir globalmente quando aplicam os métodos certos. E não, eu não esqueci da Americanas. Essa polêmica, sim, pode virar uma mancha na marca desses 3 capitalistas, mas é inegável que eles também acertaram mais do que erraram. Como disse Jim Collins, renomado autor de livros de administração, eles estão no mesmo nível de visionários de negócios como Walt Disney, Henry Ford, Sam Walton, Akio Morita e Steve Jobs. E aí a pergunta que fica é a seguinte: os 3G serão lembrados como heróis do capitalismo ou eles vão ter a sua marca manchada pelo caso da Americanas? Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu analiso as melhores estratégias de negócios do mundo todos os dias, então me segue para não perder a próxima.